As primeiras linhas da sua redação são fundamentais para o sucesso e por cativar quem vai fazer a leitura e por quem vai corrigir a sua redação. No vídeo de hoje vamos discutir ponto a ponto da importância da introdução da redação do Enem ou de vestibulares e também discutir dicas, estratégias e táticas para você fazer uma introdução de redação matadora. Olá pessoas, eu sou o Sr. Douglas Heraldo, professor de linguagens e suas tecnologias, e eu tenho certeza que o vídeo de hoje vai valer bastante a pena, e vai valer você se inscrever aqui no canal, também deixar o seu like, o seu joinha, se inscrever ali no sininho para receber notificações, e com certeza se esse material for útil para você, se você gostar das dicas aqui, também envie para um amigo, compartilhe, porque vamos estar discutindo aqui técnicas e estratégias para você escrever uma introdução de redação totalmente matadora, ou seja, uma introdução de redação que vai cativar e também vai impressionar aí seus leitores e suas leitoras. Então bora lá! E nós vamos começar esse nosso vídeo sobre introdução falando para você dois mecanismos que são indispensáveis na sua introdução da redação. Logicamente, lá vai estar a tese, ou seja, aquilo que você vai defender ao longo da sua redação, e a tese certamente é o elemento mais importante da sua redação, tanto no sentido do seu todo, né, do seu completo, mas especialmente da sua introdução, porque a tese tem que vir clara para o leitor, tem que vir com bastante força e tem que ser facilmente identificada por quem vai ler a redação. Mas a tese não é o único elemento de um parágrafo de introdução da redação. Há um outro elemento tão importante quanto que a própria apresentação do cenário ou apresentação do tema que você vai abordar. Então você tem este duplo movimento, ou quase triplo na verdade, porque a ideia é que você na sua apresentação de cenário apresente o cenário relacionado ali ao tema que vai abordar, com alguma já contra-argumentação dentro desse próprio cenário, e aí você sim vai trazer para o seu leitor, para o seu corretor, a sua tese muito bem definida, muito clara. E lembrando, a tese da redação, a tese de uma redação do Enem ou de qualquer outra redação, é o seu ponto de vista, é a sua opinião que você vai defender na sequência da sua redação. E vamos trabalhar aqui com duas redações do Enem, que foram nota 1000 no ano de 2025, para a gente observar rapidamente como que funciona isso, então, e de que modo esta introdução que é matadora, essa introdução que pode ser arrasadora, pode colaborar você para a escrita da sua redação e também colaborar para a sequência do seu trabalho. Vejamos que esta redação aqui vai trabalhar uma apresentação de cenário. Nós estamos vendo aqui nessas primeiras 3 linhas uma apresentação de cenário, dando conta de como o governo Getúlio Vargas, né, utilizava os meios de comunicação. Aqui nós vamos ter um conector importante, um conector que vai trazer uma contraposição disso, né? Entretanto, e aqui ainda estamos no campo também ali da apresentação de cenário, vai trazer para os nossos tempos contemporâneos e presentes, falando um pouco sobre os mecanismos de controle de dados que a internet propicia, e isto estava relacionado, portanto, ao tema da redação da proposta do ano nesse sentido. Então vejamos mais aqui uma apresentação de cenário, tá? E esse é o movimento que faz o autor a autora, na verdade, né, desta redação. Um primeiro parágrafo desenvolvendo muito bem a sua apresentação de cenário, dando conta um pouco da situação, que retoma, de certa forma, ao passado do Brasil, mas que também depois volta para falar um pouco do tempo presente, dos nossos momentos contemporâneos e atuais com a internet, juntando isso na sua lógica de apresentar um cenário de controle e de informação de dados. E é aí que vai surgir o momento mais importante da redação, que é quando o autor de uma redação vai ter que trazer a sua opinião, vai ter que trazer o que ele pensa sobre aquilo, o que ele pensa sobre o cenário apresentado. E é aqui que a autora desta redação, a Natália, vai dizer que, ademais, vejamos, há uma soma de ideias aqui nesse princípio, é imperioso ressaltar os principais impactos da manipulação, com destaque à influência dos hábitos de consumo nas convicções pessoais do usuário. Vejamos que, inclusive, embora uma redação nota 1000, que está na página do MEC, uma redação também semelhante e do mesmo tema, né, a gente pode observar que
Também temos a apresentação de cenário, falando sobre o advento da internet, sobre os avanços que trouxe. Vejamos, né? A ideia de argumentar e de uma boa redação é uma lógica um pouco dialética, no sentido de tese e antítese, de você apresentar algo e contrapor, e nós vamos perceber nessas duas redações um pouco esse movimento que é a apresentação de cenário, né? O advento da internet. Tem uma contra-argumentação, e aqui vamos ter mais outro conectivo aqui de contraposição, falando sobre a venda de dados, ainda no campo do cenário, um apesar dos esforços, também dando conta do campo do cenário. Tudo isso aqui é apresentação de cenário. Vejamos que grande parte das redações eficientes, das redações nota 1000, que nós encontramos ali, então, surge com uma apresentação bastante interessante do cenário que se quer desenvolver para os seus autores, nesse caso o Matheus Martins, trazer a sua tese bem definida. Pode-se dizer, então, que a negligência por parte do governo e a forte mentalidade individualista dos empresários são os principais responsáveis pelo quadro. Vejamos, neste movimento aqui, a tese do autor está jogando uma responsabilidade para governos e também para o próprio empresariado sobre esse controle de dados e a sua relação com o consumo. Obviamente, esta é a tese, esta é a posição do autor da redação, que ao longo do texto ele vai precisar sustentar com os argumentos para fazer parecer que a sua tese esteja correta. Eu perceber como é que funciona um pouco essa relação, apresenta cenário e depois traz a sua opinião. A tese é a tua opinião sobre o tema. Sempre importante lembrar isso. É na tese que você, estudante, você jovem, ou você que já não é tão jovem, mas que vai fazer aí um concurso que tem redação, que vai fazer um Enem, que vai fazer um vestibular, o importante é saber isso, que é na introdução da sua redação, que é no desenvolvimento dessa introdução que você vai apresentar o cenário que você vai discutir, ou seja, a apresentação de cenário é apresentar para o seu leitor a situação e o estado das coisas, e aí você vai chegar com aquilo que é mais importante para qualquer redação, que é a sua opinião sobre o tema, ou seja, a sua tese. Fechar esse vídeo aqui com a introdução da redação, que eu não quero fazer vídeos muito longos para vocês, né? Vídeos mais direto ao ponto, vídeos que te mostram o que realmente é necessário para escrever uma boa redação e também para entender mecanismos e partes estruturais da redação. Eu vou rapidamente mostrar para você uma sugestão, uma ideia. Pense que você tivesse que escrever hoje uma redação de um tema social super relevante, por exemplo, como o caso dos feminicídios, né, que é um problema grave que assola o país. Aí eu vou pedir desculpa pela minha letra, porque eu vou estar colocando em vídeo para vocês ali um rascunho muito rápido a respeito deste possível tema que a gente poderia trabalhar, mas digamos, como que você começaria ali uma redação que tivesse como tema ou o assunto os feminicídios no Brasil? Como você apresentaria o cenário? O que você já ouviu? O que você já leu? Tem bastante matéria, tem bastante discussão, você tem bastante condições de encontrar material sobre isso e dados sobre isso. Provavelmente você leu ou já viu alguma notícia dessas trágicas que a gente tem escutado sobre o feminicídio no Brasil. Enfim, é algo que você tem bastante condições de apurar ali e trazer para uma apresentação de cenário. Como você apresentaria este cenário? Rapidamente aqui eu compartilho com vocês um modelinho que poderia estar trazendo sobre a questão das 1.568 mulheres que faleceram no Brasil em 2025. Né? Esta redação, tratando do feminicídio, ela vai ter um ponto de vista, por isso que é importante a questão da opinião, e é isso que eu quero que vocês guardem para vocês. É fundamental ter o que falar. Eu vou escrever uma redação, eu vou escrever um artigo de opinião, eu tenho que ter o que falar, eu tenho que ter posição e posicionamento sobre aquilo que eu quero falar. E aí talvez é onde muita gente se perde quando vai escrever uma redação, vai escrever um texto argumentativo. Então, cuida estes dois movimentos, apresenta o cenário. Vejamos, já estou compartilhando aqui a tela com vocês da escrita desse rascunho de primeiro parágrafo de uma hipotética redação tratando sobre feminicídio, que traria o cenário. Nesse cenário incluiria, por exemplo, a questão de como isso é naturalizado pelos aspectos culturais, a música, o filme, o cinema. A gente tem livros que naturalizam esta relação
que descamba para o feminicídio. A gente tem músicas, né? Sempre recordo Sidney Magal dizendo que ia chorar no velório de alguém numa canção lá dos anos 70, Lindomar Castilho, que não só tinha músicas que reproduziam a lógica do feminicídio, mas que também acabou assassinando sua esposa. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem músicas horríveis dando conta dessa cultura da violência contra a mulher. Esta redação apresenta o cenário desta forma, com os dados a respeito das mortes das mulheres e trazendo também enquanto cenário essa naturalização para o âmbito da cultura, porque vejam só, dentro dessa temática, aí se teria uma tese, se teria uma opinião a se defender, e nesse caso a gente defenderia que, nesse sentido, é indispensável que discuta no âmbito da educação como o feminicídio está nas estruturas da cultura. Nessa redação seria, né, rapidamente esboçando aqui um rascunho, por exemplo, uma tese a ser defendida, que no decorrer do desenvolvimento, que vocês sabem que serão as próximas etapas e vídeos aqui no canal, nós deveríamos argumentar a partir de exemplos, de estudos, de pesquisas, de dados, conectar com diálogos da filosofia, também da antropologia. Poderia ser feito todo um trabalho em cima disso, mas nós teríamos um primeiro parágrafo assim, bastante razoável para esse princípio de redação. Então, compartilhando com vocês como funcionou com as redações Nota 1000, compartilhando com você possíveis sugestões de temas e também de abordagens, e sempre lembrando este processo: apresente o cenário, traga dados, faça uma contra-argumentação conforme a sua necessidade de sentido na sua redação, e aí sim você traga a sua opinião, a sua tese. A tese é o ponto central do seu começo de redação, e que ali você já vai impactar o seu leitor, a sua leitora. Não esqueça disso. Toda a redação deve vir no seu começo com a apresentação de cenário, né, onde você traz dados e como está a coisa nesse princípio, e tendo o cenário que você apresenta, o que você pensa sobre aquele cenário, a sua opinião, a sua posição, o que você vai defender no restante da sua redação. Essa é basicamente a estrutura básica de uma introdução de uma redação para o Enem e para os vestibulares, que com certeza você observando esses elementos, você tem chances de já atrair a sua atenção nas primeiras linhas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, um vídeo sobre a introdução da redação do Enem. Se você curtiu, gostou, achou importante as informações e as dicas que tem nesse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal, acione o sininho. Enfim, para vocês um grande abraço e até a próxima aula.